botar mais para lá. Boa noite, irmãos. Prazer estarmos reunidos nessa noite para podermos falar da palavra de Deus. Nós vamos começar hoje à noite uma série sobre o livro de Eclesiastes. Eu coloquei como o título desta série, que eu penso que vai nos ajudar a entender e resumir o livro: Viva intensamente, morra sem arrependimentos. Começando a pensar um pouco sobre esse título, Para poder viver intensamente, primeiro nós vamos precisar entender um pouco sobre o que é vida, O que é viver. E Eclesiastes vai nos ajudar a compreender o que é a vida neste mundo. Mas nós não estamos pensando em qualquer tipo de vida. Nós queremos viver a vida com o que há de melhor nela. Viver intensamente. Eclesiastes também vai nos ajudar nessa perspectiva. Como desfrutar o melhor da vida, sendo realista, sem ser ingênuo sobre o que realmente era a vida. Então, como viver a vida de forma intensa? Muitas pessoas vivem de forma intensa, contudo, quando chegam no final da sua vida, estão cheias de arrependimentos. A nossa proposta é uma vida intensa, mas que nós possamos um dia, na nossa velhice, olhar para trás e não ter tantos arrependimentos da maneira como nós vivemos. Recentemente eu estava lendo um livro de um autor russo, Tolstói, A Morte de Ivan Ilitch. Não sei se alguém já leu esse livro, E é interessante que o livro trata sobre o Ivan, que tem uma vida muito vazia, superficial, mas quando a morte bate na porta da sua vida, ele entra em desespero. E já no finalzinho, já perto dele ir embora deste mundo, é quando ele percebe quão vazia tinha sido a sua vida. Estava morrendo e ninguém nem se importava com ele. Ele percebeu quão inútil tinha sido todo esse tempo. Já imaginou? Você chegar no final da vida e perceber que desperdiçou 10 anos de vida, 20 anos de vida, 30 anos da sua vida em coisas que naquele momento você olha e diz: não vale nada. Como eu fui tolo, como eu desperdicei os melhores anos da minha vida perseguindo algo que no final de tudo não vale nada. Eu me lembro de uma história, duas senhoras, hoje senhoras, mas antigamente elas eram jovens, e eram amigas, tiveram destinos diferentes por causa de suas escolhas. Uma escolheu focar na família, e ela envelhece e tem filhos e netos. A outra amiga resolveu focar na profissão, queria ser uma referência na sua profissão. Ela achou que se casasse, isso poderia atrapalhar o seu desempenho, então ela nunca casou. Também filhos vão atrapalhar a minha profissão, nunca teve filhos. As duas envelheceram, as duas continuam amigas, mas uma está na sua velhice brincando com os seus netos. A outra olhou para trás e disse: desperdicei o melhor da minha vida numa escolha errada. A fama se foi e eu estou só. Envelheci, estou só e vou morrer só, sem filhos, sem netos, sem marido. Então Eclesiastes vai
com certeza ser um antídoto para a nossa tolice de estragar os melhores anos da nossa vida, investindo em coisas que não valem a pena, certo? Um teólogo americano chamado Reinhold Niebuhr, ele escreveu uma oração que eu até que já citei aqui uma vez, chamada Oração da Serenidade. Ele diz assim: Deus, concede-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que posso e a sabedoria para distinguir uma da outra. A vida é cheia de escolhas, e eu preciso ter essa sabedoria para perceber quais são as escolhas corretas que eu devo tomar, para que quando eu morra, ou quando eu estiver perto da morte, eu olhe para trás e diga: vivi bem, vou morrer feliz, porque eu vivi bem, fiz as escolhas certas. Eu penso que Eclesiastes vai abrir os nossos olhos para fazermos essas escolhas. Eu quero ler com você novamente esses pequenos 3 versículos de abertura do livro de Eclesiastes, e aí nós vamos orar, e eu vou estar hoje à noite fazendo a pregação de abertura do livro. É uma pregação mostrando para você as linhas gerais deste livro, e a partir das próximas pregações nós vamos então nos debruçar versículo a versículo no texto de Eclesiastes. Mas deixe-me ler para você Eclesiastes capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Estarei lendo na versão NVI. As palavras do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém. Que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol? Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, agradecemos a Ti por essa oportunidade de podermos refletir na Tua palavra sobre a vida. Nos ensina, Senhor Deus, a termos uma vida que Te agrade. Nos ensina a fazermos as escolhas certas. E quando o nosso tempo estiver perto do fim, morrermos sem arrependimentos. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda, que isso vai ser importante, na verdade vai ser fundamental para a sua leitura de Eclesiastes, é qual o propósito do livro. Eu acredito que o autor do livro é Salomão. Ele mesmo fala: as palavras do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém. Você vai encontrar alguns autores evangélicos que discordam, que acham que não foi Salomão que escreveu. No decorrer das pregações, eu estarei uma vez ou outra dando um argumento sobre a autoria salomônica de Eclesiastes. Alguns afirmam que Salomão se desviou, então seria improvável que ele tenha escrito Eclesiastes, mas eu penso que não. A minha perspectiva é que Salomão sim, teve um momento afastado e ele retorna à fé israelita, já na sua velhice, e ele escreve Eclesiastes como que uma autobiografia dessa sua época afastada, mostrando para os futuros leitores, para os jovens israelitas, o que realmente é a vida, e para que eles não caiam no mesmo erro que Salomão caiu, certo? Tem um texto de Crônicas, deixe-me ler para você, segundo da Crônicas, capítulo 11, versículo 16 e 17, que dá a indicação de que Salomão retorna à fé, certo? Então, segunda Crônicas, capítulo 11, 16 e 17, diz assim. Aqui, o contexto desse texto é quando Israel se divide, e as tribos do norte, elas vão seguir uma fé pagã, e os que são fiéis da tribo do norte começam a migrar para a tribo do sul. Então diz assim no versículo 16: de todas as tribos de Israel, aqueles que estavam realmente dispostos a buscar o Senhor, o Deus de Israel, seguiram os levitas até Jerusalém, para oferecerem sacrifícios ao Senhor, ao Deus dos seus antepassados. Eles fortaleceram o reino de Judá, e durante 3 anos apoiaram Roboão, filho de Salomão, andando nos caminhos de Davi e de Salomão durante esse tempo. Veja,
aqui você já tem, Salomão já tem morrido, certo? E o autor de Crônicas coloca os caminhos de Salomão no mesmo nível dos caminhos de Davi, sinalizando que aquelas pessoas que estavam vindo para as tribos do sul, para a tribo do sul, Judá, elas estavam imitando os bons caminhos, os caminhos de Davi e os caminhos de Salomão. Se Salomão tivesse morrido em apostasia, ele não estaria sido citado aqui. Então, se ele foi citado, é porque provavelmente ele se arrepende, retorna à fé e termina sua vida sendo um israelita fiel a Deus. Então, ele é citado como uma referência de bom procedimento, de bom caminhar. Então, Eclesiastes seria essa autobiografia, seria um último escrito de Salomão, provavelmente no século X a.C. E o que é que ele quer dizer? O que é que Salomão quer com o livro de Eclesiastes? Então, Salomão vai mostrar como ter uma vida de significância, uma vida de significado, uma vida que vale a pena viver num mundo onde as coisas são desprovidas muitas vezes de sentido, onde o mundo, a realidade parece enigmático, parece incompreensível. E Eclesiastes vai mostrar muito isso e vai deixar claro que o próprio Deus faz com que a realidade seja enigmática e seja incompreensível. E aí o ser humano olha para a realidade, no caso Salomão, ele olha para essa realidade, que ele mesmo faz essa pesquisa empírica, e ele não consegue encontrar o fio da meada, ele não consegue encontrar o sentido nas coisas, ele não consegue perceber a importância que se deve dar às coisas certas. É interessante, o versículo 2 diz assim: que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. Em outras versões vai dizer vaidade, tudo é vaidade, vaidade de vaidades. Aqui é a mesma palavra, é a palavra hevel. Essa palavra significa literalmente vapor, certo? Então, o autor de Eclesiastes vai dizer: a vida é como esse vapor, a realidade é como esse vapor. O vapor, ele às vezes tem uma forma enigmática. Você quer ver qual é a forma que ele vai ficar, mas de repente ele muda de forma e desaparece. Ele é transitório, certo? Todo vapor é transitório. Quem já foi para as regiões mais frias do nosso país, lá no Rio Grande do Sul, quando você fala, sai aquele vaporzinho da boca, Esse vapor. Você fala, sai o vapor, de repente ele some. E você não consegue controlar o vapor. Só um ser muito inteligente disse que é capaz de armazenar vapor. Não vou citar nomes, porque eu não quero me comprometer, mas a parte desse ser iluminado, que acha que consegue estocar vapor, nós, seres humanos mortais, não conseguimos. Então Salomão olha para o vapor e diz: a vida é assim, você não pega, é incontrolável, você não consegue, às vezes é meio absurdo. E é por isso que Salomão dá um tom para Eclesiastes de uma grande frustração na maioria das coisas. Nós, seres humanos, nós queremos olhar para as coisas e estabelecer sentido nelas. Nós queremos ter controle sobre as coisas. Nós queremos entender como tudo funciona, do início ao fim. Aí você se depara com uma vida que você não consegue controlar. Você se depara com uma vida que você não consegue estabelecer qual é o real significado daquilo. Você olha para as coisas e diz: qual é o sentido disso? Eu não consigo, a minha mente não consegue esquadrinhar esta realidade. Qual é a sensação que você tem? Frustração. Frustração porque você não conseguiu realizar o seu intento, porque você não conseguiu realizar, dar a resposta do enigma da vida humana, E Deus faz, você vai ver em Eclesiastes, Deus faz de propósito, Deus faz de propósito, para que o ser humano dependa dele.
O próprio nome do livro, Eclesiastes, é importante que você entenda, né? Eclesiastes é o nome, é a tradução grega para o nome hebraico. O nome hebraico seria Kohelet. O nome grego Eclesiastes, que nós temos a nossa palavra para igreja, eclesia. Eclesia, a assembleia. O Eclesiastes é aquele que vai reunir as pessoas para ouvirem a palavra na assembleia, na eclesia. Na minha versão NVI, ele coloca como o mestre. Talvez na versão de vocês, atualizada, ele vai chamar de pregador. É aquele que se apresenta na congregação, na eclesia, e reúne as pessoas para ouvirem as palavras de sabedoria. Então Salomão se apresenta nesse livro como aquele que reúne essa sabedoria para apresentar aos seus leitores. Então ele é o Kohelet, ou o Eclesiastes, né? No caso, eu poderia me apresentar aqui como o Eclesiastes, aquele que está pregando a sabedoria de Deus para vocês, ou o Kohelet, né? Como ter então uma vida significativa? O versículo 3 é a pergunta que o livro todo vai responder. O que o homem ganha com todo o seu trabalho em que tanto se esforça debaixo do sol? Debaixo do sol é uma expressão que vai se repetir no livro, que mostra a vida como ela é. A vida sem ingenuidade, a vida considerando os seus elementos mais duros, mais difíceis, mais problemáticos. É essa vida debaixo do sol, certo? É uma vida que Salomão tenta viver colocando Deus de lado, certo? E ele vai perceber que não consegue. Então, como ter uma vida significativa debaixo do sol? É possível ter uma vida assim? Sim, é possível. A resposta é temor do Senhor. Então, durante todo o livro, Salomão vai mostrar que a única maneira da gente viver com dignidade, viver intensamente neste mundo, é temendo a Deus. Você vai aprender que você não vai ter todas as respostas, nunca. E você vai ter que aprender a conviver com as respostas que você tem. Entendeu? Essa é outra chave para entender Eclesiastes. Ele vai te mostrar isso, né? Você vai precisar aprender a conviver com a sabedoria de um Deus que é soberano sobre todas as coisas. Então você já sabe qual é o objetivo de Salomão. Ele quer te ensinar a ter uma vida significativa no mundo onde a maioria das coisas, a realidade é como ele diz no versículo 2, parece tudo uma grande inutilidade, parece que nada faz sentido, as coisas são incontroláveis, as coisas parecem absurdas, a realidade é transitória, uma hora você está vivo aqui, outra hora você está morto, há uma transitoriedade que você não consegue entender, não existe um padrão nisso, certo? Tudo parece muito enigmático, tudo parece muito incompreensível. Então Salomão quer te ensinar a viver nessa vida, e o temor do Senhor é a chave. Então essa é a primeira parte. Segunda coisa que você precisa saber: como é que o livro de Eclesiastes alcança o seu objetivo, né? Nós sabemos o objetivo. Como é que Eclesiastes vai me levar à realização desse objetivo, de aprender a viver? Então duas coisas são muito importantes. Primeira coisa, Salomão vai mostrar que um homem capaz de desfrutar da vida, ou de encontrar a realização pessoal da sua vida à parte de Deus, certo? Ele tentou, por isso que ele vai dizer: não consigo, não dá certo, entendeu? Não dá certo. Salomão, ele tinha a seu serviço todo o aparato de um estado poderoso, rico, na verdade riquíssimo. Então o que ele queria era só ordenar que seria feito. E nós vamos ver isso no livro de Eclesiastes. Ele tentou de várias maneiras viver feliz sem Deus. Ele diz: não funciona, não dá certo, né? Então ele quer que o leitor não perca tempo como ele perdeu,
né? Já ganhe sabedoria. Não tente fazer isso, porque não vai dar certo. Não vai conseguir. Se algum ser humano teria todo o poder e sabedoria para tentar, sou eu. E eu tentei e não consegui. Então não tente, porque você também não vai conseguir, né? Então, alguns textos que deixam claro isso em Eclesiastes. Capítulo 2, versículo 24. Ele diz assim: para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. E vi que isso também vem da mão de Deus, pois sem Ele, quem poderia comer ou encontrar satisfação? Então, Salomão deixa bem claro, olha, aprenda a desfrutar a vida, entendeu? Aprenda a desfrutar a vida. Nós vamos perceber que desfrutar a vida é um dos temas recorrentes em Eclesiastes. Mas desfrute a vida com Deus, porque a parte de Deus você não encontra satisfação, certo? A parte de Deus você não vai encontrar satisfação. Então não tenta, é perca de tempo, entendeu? Para que tentar encontrar satisfação onde Deus não está? Não tente. Você pode perder anos da sua vida tentando, e quando for perceber, será tarde demais. Capítulo 3, versículo 12 e 13, diz assim, deixa eu ler para você. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Essa é outra ênfase que Salomão vai constantemente dizer para você. Comece a ver a vida como um presente de Deus, certo? É difícil a vida? É rével a vida, ou seja, ela é enigmática, incontrolável, absurda muitas vezes, mas ela também é um presente de Deus. Então, aprenda a desfrutar a vida como um presente de Deus. Aceite este presente de Deus. Aprenda a gozar deste presente. Isso é importante, faz parte da sabedoria de Eclesiastes. Capítulo 8, versículo 15. Ele diz assim: por isso recomendo que se desfrute a vida, porque debaixo do sol não há nada melhor para o homem do que comer, beber e alegrar-se. Sejam esses os seus companheiros no seu duro trabalho, durante todos os dias da vida que Deus lhe der debaixo do sol. E é isso que ele vai ensinar em Eclesiastes. Aprenda a desfrutar a vida, certo? Desfrutar a vida é um tema presente do início ao fim em Eclesiastes. O grande problema do ser humano é que ele desfruta a vida de forma errada. Por exemplo, no capítulo 11, versículo 9, ele diz assim para os jovens: alegre-se, jovem, na sua mocidade, seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude, siga por onde o seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Ele diz: você tem energia, jovem, você tem força, então força nesta vida, usa a tua energia. Se bem que tem uns que estão quase naufragando, né? Bem fraquinho, né? Mas supondo que o jovem, né, seja forte, cheio de energia, né? Então Salomão está dizendo: invista essa tua energia, agora é o momento, né? Você está com energia de sobra. Mas lembra de uma coisa, ele diz: saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. Então ele diz: viva, desfrute a vida um máximo, jovem, aproveite, mas com o temor do Senhor, porque um dia você vai prestar contas, certo? Porque Ele quer que você não termine a sua vida com arrependimentos. Aprenda a desfrutar, invista pesado, né, para viver a vida de forma intensa,
mas não se esqueça de Deus. Ele vai repetir isso no capítulo 12, versículo 13 e 14. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão: tema a Deus, obedeça os seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mau. Ou seja, ele conclui o livro com a suma de tudo, tudo o que ele quis dizer, de tudo que já se ouviu, de tudo que foi dito. A conclusão é: você precisa aprender a temer a Deus. Você precisa aprender a reconhecer Deus como superior a você em toda a sua vida. Aí você vai aprender a desfrutar a vida de forma correta. Então Eclesiastes vai mostrar que você é incapaz, que o homem é incapaz de desfrutar a vida, de encontrar realização pessoal sem Deus. É por isso que muitas vezes a gente vê artistas que chegam no ápice da sua carreira e às vezes ricos, famosos, conseguiram tudo, de repente cometem suicídio. É porque isso não é suficiente. Isso não é suficiente para a vida, para viver bem. Isso não é suficiente, entendeu? Então, antigamente as pessoas demoravam a vida toda para chegar nesse ponto. Hoje, devido à tecnologia, algumas pessoas chegam na juventude e percebem que tudo o que podiam conseguir, conseguiram, mas ainda sentem que ainda precisa de mais, mas não há mais. Então acabam cometendo suicídio. Segunda coisa, então, que Eclesiastes vai nos mostrar sobre como alcançar o seu objetivo. Ele vai mostrar a incapacidade humana de encontrar o sentido da vida sem Deus. Então, no primeiro que eu falei, ele não consegue desfrutar da vida. Sem Deus eu não consigo desfrutar da vida. Eu posso ser rico, posso ser famoso, posso ser bonito. Você pode colocar todas as qualificações que você queira aí. A sabedoria vai dizer: sem Deus você não desfruta da vida, da intensidade. O que vai acontecer com você é uma morte cheia de arrependimentos. Segundo, ele vai dizer: sem Deus você não encontra o sentido. Você não consegue pegar o fio da meada da vida. Você passa pela vida, às vezes, como que um desesperado, sofrendo todo santo dia. Deixe-me ler para você capítulo 6 de Eclesiastes, versículo 12. Capítulo 6, versículo 12 diz assim: na verdade, quem sabe o que é bom para o homem, nos poucos dias de sua vida vazia, em que ele passa como uma sombra? Quem poderá contar-lhe o que acontecerá debaixo do sol depois que ele partir? Então ele está dizendo o seguinte, é uma pergunta que ele já sabe a resposta, certo? Ele está dizendo para o leitor o seguinte: você não sabe o que é o bom para você mesmo, leitor, certo? Você, ser humano, você não sabe, e por isso a sua vida fica vazia. Por isso a sua existência neste mundo é como uma sombra. Você não consegue pegar o sentido, a razão, a explicação. Você não entende. Quem pode contar isso a você? Obviamente que ele sabe a resposta, né? É Deus. É Deus. Somente Deus pode trazer o sentido, pode arrumar as coisas na nossa cabeça para que esta vida, que ainda vai continuar sendo enigmática, certo? Ainda vai continuar sendo incontrolável, ainda vai continuar sendo muitas vezes absurda aos nossos olhos, mas pelo menos agora eu consigo encaixar algumas peças, entender um pouco desta realidade. Deus pode fazer isso por nós. Somente Deus pode. Para que nós possamos então compreender isso, é fundamental entender como Eclesiastes apresenta para nós o que é o temor do Senhor.
Já sabemos que o temor do Senhor é chave. Sem temor do Senhor, as coisas não andam. Mas o que seria o temor do Senhor de uma forma bem concreta no livro de Eclesiastes, certo? É isso que eu quero mostrar para você agora. Então eu quero apresentar 4 áreas onde você vai perceber como você pode manifestar o temor do Senhor na sua vida, isso dentro da literatura de Eclesiastes. Então a primeira coisa, aceite que Deus é Criador e com Ele não se brinca. Capítulo 5, versículo 1 e 2. Quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício sem saber que estão agindo mal. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus, você está na terra. Por isso, fale pouco. É muito interessante esse texto. É como se ele estivesse dizendo: não trate Deus de uma forma frívola, né? Como se ele fosse um qualquer, que você chega e fala o que bem entende, faz promessas que você sabe que não quer cumprir. Aprenda a ter respeito quando você se apresenta diante de Deus. Fale pouco. Fale pouco. Entendeu? Interessante. Isso é interessante. Muitas vezes somos pessoas desrespeitosas para com o nosso Deus. Entendeu? Banalizamos as coisas que Deus se agrada, que Deus considera santo. Muitas vezes nós tratamos como qualquer coisa. Salomão aprendeu a temer a Deus. E ele diz: olha, quando você chegar para querer fazer algum voto, alguma promessa diante de Deus, pense bem. Deus não é um qualquer não que você chega e fala qualquer coisa. Pense bem nas suas palavras antes de falar com Deus. Ele é o Criador. Você deve sempre tratá-lo com máxima reverência. Temer a Deus é isso. É reconhecer que Deus está nos céus e você está na terra. Ou seja, você é criatura. Você não é Deus. Deus é o Criador. Segunda coisa, aceite que o mundo é de Deus. E o mundo de Deus não pode ser mudado por nossa vontade. Talvez essa seja uma das áreas mais difíceis para nós. Capítulo 3 de Eclesiastes diz assim, a partir do versículo 1. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. E aí ele vai falando. Qual é o problema que nós temos com esse texto? É que nós não concordamos com Deus sobre a questão do tempo. Nós achamos que, vamos supor, agora é tempo de curar. Aí Deus diz: não, agora é tempo de matar. Nós chegamos e dizemos: agora é tempo de rir. Aí Deus diz: não, agora vai ser tempo de chorar. Né? Agora é tempo de nascer. Aí Deus diz: não, agora é tempo de morrer. E isso nos irrita. Isso nos frustra. Porque eu preparei tudo para o nascimento e o meu filho morreu. Né? É frustrante. No começo quando eu era seminarista, na igreja que eu me converti, a Igreja Batista Maranata, nós fizemos o velório de uma criança, né? Era uma criança que toda a igreja estava esperando, todos nós estávamos celebrando, crendo que era tempo de nascer. Ele nasceu morto. Fizemos o velório de um caixão bem pequenininho, de um recém-nascido. Deus disse: não, é tempo de morrer. Não é tempo de dançar, é tempo de prantear.
Isso faz com que você se sinta impotente, frustrado e até mesmo com raiva, né? Temor a Deus é aceitar o tempo de Deus. É Ele que estabelece as estações. É Ele, não somos nós, entendeu? E por mais irado que você fique, você não vai mudar nada no tempo de Deus, nada. Temor a Deus é baixar a cabeça, reverentemente, e aceitar que Deus é mais sábio, e Ele sabe o tempo certo. Ele começa muito claro: há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Um tempo certo, era o certo. Então a gente não discute com o nosso Deus, a gente aceita a sabedoria dele. Isso é temer a Deus, é aceitar o tempo de Deus, é se submeter à vontade de Deus, mesmo quando isso nos desagrada profundamente. Capítulo 7, versículo 13, Salomão diz assim: considere o que Deus fez, pense, reflita no que Deus fez. Quem pode endireitar o que Ele fez torto? Essa é uma pergunta que já tem resposta. A resposta é ninguém. Ninguém pode endireitar o que Deus fez torto. Entendeu? Nós, na nossa arrogância, queremos consertar as coisas e fazer as coisas da forma que nós achamos correta, e Deus diz: não, aquilo foi feito para ficar assim, e assim será. Você não vai conseguir endireitar, entendeu? Ninguém pode, entendeu? Ninguém consegue mudar o coração de um ser humano, ninguém, entendeu? Só Deus. Então não tenta fazer algo que você não vai conseguir. Você não vai conseguir, entendeu? Você não vai conseguir. O coração humano é um assunto que pertence a Deus. Só Deus muda. Você e eu não vamos mudar. Não temos o poder para isso. E muitas outras realidades deste mundo. Nós precisamos aceitar que determinadas coisas que Deus fez, nós não conseguimos mudar aquilo. Aquilo será enquanto Deus quiser que seja. E assunto encerrado. Temer a Deus é aceitar as coisas muitas vezes como Deus quer que fiquem. Entendeu? Eu tenho um exemplo da própria Escritura, que é quando Davi, e a gente entende, Davi é uma pessoa empolgada com Deus. Vamos tirar a arca que está ali naquela tenda, vamos levar para Jerusalém. Aí botam a arca na carroça, todo mundo cantando, alegre, festejando para ir a Jerusalém. Aí a carroça passa em uma pedra, se não me engano. Aí a carroça pula, a arca ia cair. Aí o rapaz, assim, o nome será Uzias, né? Vai pegar na arca para segurar. Tadinho, ele estava querendo fazer uma coisa boa, né? Mas o que é que aconteceu com Uzá? Morreu fulminado. Por quê? Porque Deus disse: ninguém pega na arca da aliança, a não ser os sacerdotes que estão ungidos e preparados para isso. Ninguém pega. Se eu digo ninguém pega, ninguém pega. Ele pegou, pois ele pagou com a vida. Boa vontade não é suficiente para agradar a Deus. Entendeu? Não é suficiente para agradar a Deus. Davi fica frustrado. O texto é muito interessante, que diz que ele fica triste. E é isso mesmo que Salomão está dizendo. Às vezes nós ficamos frustrados e tristes porque achamos que estamos fazendo o melhor, achamos que estamos abafando, e quando menos espera, dá tudo errado. Tudo errado.
Então Davi, primeiro lugar, a arca não podia ser conduzida em carroça. A arca tinha que ser conduzida no varão, né? Bota aqui e vai andando. E só as pessoas que eram as pessoas certas poderiam conduzir a arca. Aí então Davi deixa um tempo, a arca no canto, não mexe com ela, né? Ninguém queria mexer, né, agora. Aí depois eles levam a arca do jeito certo para Jerusalém. Entendeu? Aceite as coisas de Deus do jeito que Deus projetou. Isso é temer a Deus. Isso é temer a Deus. Terceiro lugar, aceite a soberania de Deus e os seus caminhos inescrutáveis. Ainda no capítulo 7, versículo 14, Salomão diz assim: quando os dias forem bons, aproveite-os bem, mas quando forem ruins, considere, Deus fez tanto um como o outro, para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. É interessante o que ele está querendo dizer aqui. Nós costumamos achar que existe um padrão nas coisas. Bem, Deus fez um dia bom, 2 dias ruins. Então é esse o padrão de Deus. A cada um dia bom tem 2 ruins. Aí Deus muda, de repente vai ter 3 dias ruins, 4 dias ruins, 1 mês ruim, 1 dia bom. Aí você mudou o padrão, né? Deixa eu ver se eu acho agora qual é o padrão de Deus. 1 mês ruim, 2 meses bom. Aí Deus faz 6 meses ruins. Aí mudou de novo, qual é o padrão? Salomão diz: aprenda a desfrutar do dia bom. Não perca a oportunidade. Desfrute do dia bom. Quando o dia ruim vier, você apenas aceita, porque foi Deus que fez ele. Deus fez tanto o dia ruim como o dia bom. Ele já deixa muito claro: a vida não é feita só de dias bons. A vida tem dias ruins. E é Deus que faz. É Deus que faz. Então aceite a soberania de Deus. Capítulo 8, versículo 17. Ele diz assim: percebi tudo o que Deus tem feito. Ninguém é capaz de entender o que se faz debaixo do sol. Por mais que se esforce para descobrir o sentido das coisas, o homem não o encontrará. O sábio pode até afirmar que entende, mas na realidade não consegue encontrar. Isso me faz lembrar um texto do apóstolo Paulo, quando ele termina de escrever o capítulo 11, e ele diz: ó profundidade da sabedoria, quão inescrutáveis, né, são teu entendimento, né? É isso, é a mesma coisa, é a mesma coisa, é a mesma lógica. Quando você olha para a realidade, o plano de Deus, você diz: isso aqui vai além da minha capacidade, entendeu? Não dá para esmiuçar, entendeu? Não dá para categorizar e deixar bem direitinho como a gente gostaria, não dá. Então aprenda a aceitar e a desfrutar de uma soberania que é inescrutável. Você não vai descobrir um código secreto nas Escrituras, entendeu? Então você tem que aprender a desfrutar da vida à medida que Deus apresenta para você os dias bons, os dias maus, né? E não ficar atormentado com um futuro que é inescrutável. Você não vai descobrir. Não tem mãe de Ná que te diga, entendeu? Não vai dar certo. E por último, confie que Deus julgará toda a maldade deste mundo. Eclesiastes trabalha muito com isso. Salomão vê sofrimento, vê tristeza, e isso mexe com ele. Mas o que consola a alma dele é perceber que Deus tem um dia certo para o juízo. Vai ter juízo, sim. Não vai ser no seu dia,
Não vai ser. Não vai ser do jeito que você quer. Não vai ser. Mas tem um dia certo para o juízo. Capítulo 3, versículo 17, ele diz assim: fiquei pensando, o justo e o ímpio, Deus julgará ambos. Pois há um tempo para todo propósito, um tempo para tudo o que acontece. E é exatamente isso que diz o Novo Testamento. Os crentes serão julgados. Paulo fala do tribunal de Cristo, né? Um julgamento no que diz respeito às nossas obras, à nossa vida aqui. Os ímpios também serão julgados. O grande trono branco, né? Um julgamento para o inferno, para o lago de fogo, né? Lá em Apocalipse. Eu quero encerrar lendo um texto de João, capítulo 15, versículo 5, onde o Senhor Jesus Cristo diz algo muito semelhante ao que nós temos visto aqui em Eclesiastes. Ele diz assim: eu sou a videira, João 15, 5. Vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. É isso que Salomão está dizendo. Não tenta viver sem Deus. Você não vai conseguir. Você não vai desfrutar a vida. Você não vai entender nada dessa realidade. Eu tentei. Frustração atrás de frustração. Não dá certo. Jesus chega e diz: nós estamos ligados. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Sem mim, vocês não vão conseguir desfrutar a vida. Sem mim, vocês não vão conseguir entender nada desta vida. Sem mim, vocês não têm futuro nenhum. Nada vai dar certo. Isso é sabedoria do Antigo e do Novo Testamento. Quanto antes a gente colocar essas verdades na nossa mente e no nosso coração, mais cedo nós vamos aprender a viver intensamente. Sem Jesus, né? Nós não vamos conseguir nada. Nada. Não vamos fazer nada que preste. E encerro com uma pergunta: se hoje fosse o seu último dia, quais seriam os seus maiores arrependimentos? Hoje é o seu último dia. Qual é o seu maior arrependimento? Se você chegar para mim e disser: pastor, não tenho arrependimento nenhum não, eu vou dizer para você: vejo que a sua vida é mais vazia do que você imagina, porque você não consegue nem perceber o quão vazia ela é. Então pense nisso. Vamos orar e aí então nós estaremos encerrando. Senhor Deus, amado Pai, agradecemos a Ti pela Tua palavra, que a Tua sabedoria revelada no livro de Eclesiastes nos ajude, Senhor Deus, a viver neste mundo de forma intensa, para a Tua glória, para a Tua honra. Que possamos estar sempre apegados a Ti, ao Teu Filho, nunca esquecendo do sacrifício de Cristo na cruz por nós, e que agora devemos viver vidas cristocêntricas. Ajuda-nos, Senhor Deus, a vivermos vidas que realmente valham a pena e a morrer sem arrependimentos. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor.